Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Eu queria falar com vocês hoje sobre o pecado, o pecador e o fogo que consome. O fogo tem um poder para consumir tanto o pecado quanto o pecador. Eu vou colocar para você uma imagem daqui a pouco, ilustrando mais ou menos isso. No livro de Gênesis 19, versículo 12 e 13, fala assim: Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Pessoal, estamos falando aqui de Sodoma e Gomorra, que Deus resolveu destruí-las com fogo por conta do pecado, por conta da atitude daqueles moradores, daqueles habitantes que abraçavam o pecado, desprezavam a Deus e abraçavam o pecado. Chegou o momento que Deus resolveu destruir tudo, consumir tudo através do fogo. Você vai ver depois, no livro de Gênesis, eu vou ler para você aqui já, no capítulo 19, 23, o que aconteceu. Mas antes, olha para essa imagem aí. Esse chip de celular, que geralmente é inserido no celular, o chip representa o pecador, o celular representa o pecado, e logo na frente tem um fogo. Vamos supor que esse celular esteja estragado, avariado, de maneira que não consiga mais recuperá-lo, então ele vai ser jogado fora. Vamos jogar ele no fogo. Não presta para nada mais, então vamos jogar no fogo para consumir. Então, se o chip estiver inserido no celular, ou seja, o pecador associado ao pecado, quando for lançado no fogo o pecador vai ser consumido junto. Então, se eu quero aproveitar o chip, olha para a imagem mais abaixo. Se eu quero aproveitar o pecador, separe ele do pecado. Separe do pecado e apenas será consumido o pecado, e o pecador será poupado. Está escrito aí, ó. Está escrito aí, ó. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Aqui você vê o pecador e o pecado sendo consumidos juntos, porque não houve uma separação. Não é Deus que vai separar. Deus, ele apenas dá a proposta, ele ensina o caminho, ele orienta o que precisa ser feito, mas a pessoa que decide separar-se ou não do pecado. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 8. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu estou no pecado e eu resolvo confessar o meu pecado, me arrependendo, Deus vem e me purifica, me perdoa e me purifica. Mas se eu escolho abraçar o pecado, continuar carregando ou aliado, unido, associado ao pecado, então não tem como haver o perdão, não tem como haver a purificação. Então, assim como o pecado vai ser consumido, o pecador que está ligado a ele, associado, unido, atado a ele, também será consumido. Então olha para a sua vida e veja, se porventura você tem andado de maneira contrária à vontade de Deus, você é o tipo da pessoa que infelizmente tem abraçado sentimentos de mágoa, de ódio, desejo de vingança, você às vezes se ira de maneira que você peca, que você erra, você é aquela pessoa que está presa a algum tipo de vício, seja drogas, bebidas, pornografia, prostituição. Se você não quer ser consumido pelo fogo consumidor,
Então se separe do pecado. Tire ele da sua vida. Não é Deus quem vai fazer isso, é você quem tem que fazer isso. Entenda bem isso. Se separe do pecado, confesse para Deus, se arrependa, receba dele o perdão, a purificação, e seja abençoado e salvo. E você que já tem praticado isso, eu peço que Deus continue lhe fortalecendo, renovando a sua fé e abençoando a sua vida cada dia mais. Amém? Deus abençoe a todos. Espero ter conseguido ajudar vocês com essa mensagem. Até a próxima.